Galera, beleza? Aqui é o Mairene do canal Pastor JC. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre o pecado. Então, galera, eu gostaria de falar com vocês sobre o pecado, mais especificamente sobre o porquê nós pecamos. Nós vemos na Bíblia, desde lá quando tem a história de que o diabo tentou ser Deus e ele foi jogado à terra junto com os anjos caídos que vieram se tornar os demônios, que ele queria satisfazer o seu próprio eu, seu ego, o seu desejo de querer ser mais, ser aquilo que ele não era. Também nós vimos em Gênesis quando o homem e a mulher foram expulsos do paraíso porque eles pecaram e foi aberto o conhecimento dele do bem, do mal e toda aquela história. Por quê? Eles quiseram satisfazer a sua necessidade, a sua vontade com as suas próprias mãos, sem perguntar a Deus. Então é nesse ponto que nós vamos nos atentar hoje sobre do porquê pecamos. Nós vemos também lá que o rei Davi, um homem segundo o coração de Deus, ele pecou. Por quê? Porque ele tirou os olhos da direção de Deus. Ele estava sem ter o que fazer e daí então ele foi ver o que havia de bom no vizinho. Então ele viu a mulher de um homem que era do seu exército, ele desejou, chamou essa mulher, deitou com ela e pecou. E ele pecou porque ele quis satisfazer o seu desejo. Mais uma vez aí, ele pecou porque ele quis satisfazer o seu desejo. A diferença do diabo para Adão e Eva e Davi é que para os demais, ao contrário do diabo, há o arrependimento. E isso os fizeram continuar sendo abençoados por Deus e tendo a graça do Senhor. O diabo já é condenado e derrotado em nome de Jesus. Então, o mesmo acontece conosco. Por que nós pecamos? Porque nós queremos satisfazer a nossa própria vontade. Quando nós entregamos os nossos desejos, as nossas ansiedades nas mãos do Senhor, Ele sim cumpre a boa, perfeita e agradável vontade dEle em nossas vidas. Porém, quando nós queremos satisfazer-nos, e aí muitas vezes nós falamos assim, porque eu mereço, eu vou lá e vou fazer. Há uma consequência para todo ato que nós fazemos impensado, principalmente sem a vontade de Deus. Então nós pecamos quando nós queremos satisfazer o nosso desejo, o desejo do nosso coração, muitas vezes aquele desejo latente. Ou pode ser um pecado de gula, um pecado de traição, um desejo por algo que não é nosso. Isso nos faz roubar, nos faz matar, nos faz trair, nos faz mentir. Todo esse desejo de querer satisfazer porque eu mereço, porque eu também sou filho de Deus, todo esse nosso desejo de querer nos satisfazer-nos vai muitas vezes contra a vontade de Deus, porque quem tem a boa e perfeita, agradável vontade para as nossas vidas é o Senhor, porque Ele diz que pensamentos Ele tem de nós, pensamento de paz e não de mal, para nos dar o fim que nós desejamos, porém devemos permitir que a vontade dele seja feita. Um cumprimento da vontade do Senhor, por mais doído que tenha sido, foi Jesus Cristo quando orou, Senhor, passa de mim esse cálice, mas, sobretudo, se faça a sua vontade. Então, o Senhor Jesus, ele queria não passar por aquilo, porém ele disse, como homem ele não quis, mas como obediente a Deus, ele disse, Senhor, Pai, faça a sua vontade. Antes, faça a sua vontade. Na oração do Pai Nosso, ele nos ensina isso. Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O Senhor, ele atende os nossos desejos, ele olha as nossas ansiedades, ele sabe qual é a nossa necessidade, mas antes ele faz sempre a vontade dele. Muitas vezes a vontade dele pode não nos parecer a melhor, pode não ser para nós naquele momento a melhor, porque não é aquilo que nós queríamos, mas lá na frente, porque o Senhor é visionário, o Senhor ele enxerga lá na frente, nós não vemos o agora, lá na frente o galardão, a bênção que enriquece e não acrescenta dores nos é dada. Agora, quando nós deixamos a vontade do Senhor, quando nós perdemos o foco, assim como Davi
por momentos desfocou do Senhor, pecou, mas se reconciliou, nós também estamos sujeitos a isso. Então eu quero dizer para você que nós pecamos porque nós queremos nos satisfazer, mas nós deixamos de pecar quando satisfazemos a vontade do Senhor em nossas vidas. Quando nós nos entregamos ao Senhor, permitimos que Ele faça a transformação e o Seu Espírito Santo faça morada em nós. Daí em diante, o Senhor é perfeito em nossas vidas, porque assim nós permitimos. Porque o Senhor, antes de tudo, Ele é educado e nos permite o livre-arbítrio. Mas como a palavra de Deus nos orienta também, que eu posso fazer tudo, mas nem tudo me convém fazer, nem tudo me é lícito. Porque a Bíblia também nos diz que nós devemos fugir da aparência do mal. E se você tem um desejo que te leva a pecar, ore e repreenda em nome de Jesus, porque a guerra é aqui. E aí, combatendo aqui, você vence aqui no seu coração, porque aquilo que o seu coração está cheio, a sua boca vai falar. Então enche o seu coração da vontade do Senhor. Se há algo que te incomoda, que você sabe que não procede de Deus, ore, repreenda isso, busque força no Senhor. Ou se você puder, busque força em alguém que você se espelha, em uma pessoa que você a tem como essa pessoa realmente tem Deus, eu posso confiar nela, então eu vou me aconselhar com ela. Mas antes, busque a vontade do Senhor também nestas coisas. Sempre coloque o Senhor na sua frente, coloque o Senhor à sua frente. Cumpra a vontade dele para a sua vida. Mesmo que a vontade dele não seja boa no princípio para você. Mas o fim de todas as coisas, quando nós fazemos em Deus, ela é sempre boa, ela é sempre agradável. Beleza, galera? Obrigado. Então, galera, esse foi mais um vídeo para vocês. E eu gostaria de agradecer a vocês que estão assistindo esse vídeo, que vai dar um joinha, que vai assinar o nosso canal e compartilhar nas redes sociais, Facebook, Instagram, no nosso blog, que é o pastorjc.blogspot.com.br. Acessa lá, compartilha e joga esse vídeo nas redes sociais. Valeu!